Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Droid. Vocês gostaram da minha intro nova? Não precisa responder, tá? Isso aqui é um vídeo gravado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre poemas e historinhas. Pois é, um tema tanto quanto inusitado, né? Já que eu nunca cheguei a falar nada sobre isso aqui. Mas de uns tempos pra cá eu acabei arranjando o hábito de escrever. Sim, por incrível que pareça. Eu já tinha o hábito de criar personagens, como eu falo aqui nesse vídeo sobre super-heróis que eu criei. Que inclusive eu tive que privar por coisas, mas naquela época eu só criava personagens mesmo, eu nunca passava isso pra frente porque eu não sabia escrever, né? Então eu preferia ficar na área dos desenhos mesmo, que inclusive ficavam tudo cagado, tá? Mas pelo menos eu me divertia fazendo, então é isso que importa. Hoje em dia as coisas meio que se inverteram, porque pra desenhar eu tenho que estar, tipo, muito entediado, totalmente entediado. E mesmo nessa situação eu prefiro fazer outras coisas e meio que escrever virou o meu principal hobby, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as obras maravilhosas que eu tenho feito. Menina, tá ficando muito tarde, tá tocando teu alarme, tu tem coisa pra fazer. Primeiramente eu gostaria de falar sobre os meus poemas, que foi com eles que eu comecei a escrever de verdade assim, sem ser só, sei lá, história do Minecraft. Sim, eu já fiz isso. Foi nos poemas que eu comecei a escrever pra valer mesmo. Foi lá em 2023, assim, eu tava numa aula aleatória do professor de português que era um mito, tá? Vou chamar ele aqui de Mandela, porque aqui no canal a gente tem apelidos, né? O professor Mandela ele era o cara, mano. Ele era o cara. Ele que me inspirou a começar a escrever. Tava numa aula aleatória, assim. A gente tava falando sobre, acho que figuras de linguagem, alguma coisa assim. E aí chegou no tema de redundâncias, que é tipo assim, é algo que se contradiz. Tipo, por exemplo, a frase, prefiro morrer do que perder a vida. É uma redundância, entendeu? Como assim, você prefere morrer do que perder a vida? Entendeu? Entendeu? Isso é uma redundância. E aí que eu me inspirei a criar meu primeiro poema, que foi literalmente redundância. Olha só, uau, todo mundo no cinema. Eu vou mostrar aqui esse poema para vocês entenderem como é que é o tom dos meus poemas, mais ou menos. Redundância. Redundâncias são palavras que se repetem e repetem, se repetindo de maneira repetitiva, como num ciclo vicioso sem fim, de maneira excessivamente expositiva. Elas tomaram conta da minha vida. Como foi que deixei? Eu sempre achei que fosse algo trivial. Um relacionamento que vai e volta, uma dívida que nunca se esgota, um sentimento complexo que atinge meu peito, revelando meus reais defeitos. E para meu desgosto e desprazer, sinto que este sofrimento nunca irá ceder. Aposto até que me acompanhará até o caixão, pondo um fim, assim, nesta cíclica aflição carmesim. É tenso, né? A maioria dos meus poemas tem esse tom mais sombrio, depressivo, triste. Eu não sei porquê, tá? É simplesmente o meu estilo, mas nem todos são assim. Como por exemplo um poema que se chama Primavera. Esse poema surgiu na realidade de outro poema que eu queria fazer que se chamava Chuva, que como vocês podem imaginar, surgiu quando estava chovendo. Aí eu vi isso e acabei me inspirando. E aí surgiu Primavera, né? Acabou evoluindo, algumas coisas eu fui adicionando. E aí surgiu esse poema aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Doce chuva que me acorda e conforta esta tarde de quarta. A lagarta se esconde na base da planta e se espanta com as gotas soltas que lhe atingem. Choram suavemente os anjos no céu, um cordel d'água que cai sobre a terra. Cerros estão parados do ar, e é azar de quem não trouxe guarda-chuva. Num passe de mágica, a chuva para de chiar. Entre as nuvens, o sol aparece para brilhar. Os passarinhos se põem novamente a piar, e um raio de esperança ilumina todo lugar. A lagarta decide em seu casulo entrar, para que, um dia, uma borboleta possa se tornar. A chuva só voltará no tempo de luar, e assim, de manhã, todo esse ciclo irá recomeçar. Além de ter sido inspirado naquele outro poema que eu falei para vocês, esse poema foi muito inspirado por uma música do Kamaitachi que se chama Chuva de Sexta, que é uma das minhas músicas favoritas dele, com certeza. Sonhei que vi o céu cinzar e cair. Você não estava aqui, estava bem longe de mim.
A chuva até que caía bem, já que a lua chegava também. Fora esses daí, eu também tenho poemas que são mais inspirados nas coisas que eu gosto. Como por exemplo, eu já fiz um poema inspirado em FNAF. Pois é, Five Nights at Freddy's, que é o 5 Noites. Eu não vou ler aqui porque senão o vídeo vai ter 1 milhão de minutos. Mas também teve outro que eu fiz que é literalmente sobre Hollow Knight. Sim, o jogo Hollow Knight, sabe? Que é o Cavaleiro Vazio. Se vocês perceberam, todos os poemas que eu mostrei tem um visualzinho, não é só o texto, né? Isso é porque eu posto esses poemas numa página do Instagram que eu tenho, que se chama Poemas ao Ar. Sim, do nada, jabá aqui. Sigam lá, que é bem legal. Eu criei essa página inspirado em um amigo meu, o Tony Delirious, sigam ele também, o cara é brabo. Na minha página eu posto poemas assim, de vez em quando, de vez em nunca. Depende muito de como que eu tô. Sei lá se eu tô afim de postar ou não. Não tenho uma regularidade nem nada, só por diversão mesmo. É isso aí. Agora falando sobre historinhas, eu tenho o costume de fazer várias histórias pequenas só pra testar minha criatividade mesmo. Mas eu também tenho ideia de fazer histórias grandes, com mais de 30 capítulos. Atualmente, eu tenho ideia de 4 histórias, que são Escola Monstro, 100 Níveis Abaixo, Anomalia e Underdogs. Eu ia fazer uma parte específica agora, que eu ia aprofundar imensamente cada uma dessas obras, mas eu fui acabar me empolgando e no áudio original essa parte ficou com 10 minutos. Então eu vou ter que dar uma bela resumida aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo separado para cada uma dessas histórias, para falar um pouquinho mais sobre elas individualmente. Mas aqui eu vou só dar um resuminho mesmo. Escola Monstro, como o próprio nome indica, é uma história que gira em torno de uma escola de monstros, né? De uma cidade que só abriga monstros. Tipo assim, não pode humanos lá. E eles convivem como se fosse uma sociedade humana. É bem curioso isso. Porém, tudo muda quando chega um humano nessa cidade. E por conta de uma regra que diz que os humanos só podem ir embora dessa cidade depois de 1 ano de permanência, ele é obrigado a estudar na escola monstro. Lá ele conhece muitos outros monstros como fantasmas, bruxas, demônios, anjos e por aí vai. E é uma trama bastante divertida e tende a ser bastante descontraído, mas conforme a história vai passando, vai ficando cada vez mais sombrio e dark e trevas. Mas o final tende a ser feliz também, tá? Não se preocupem. Partindo para a próxima história, em 100 níveis abaixo, a gente tem 3 protagonistas, sendo 2 deles meninos e uma menina. Onde será que eu já vi isso antes? Eles vão parar em uma dimensão alternativa que, para fugir de lá, eles têm que passar por 100 níveis, ou seja, 100 níveis abaixo, e derrotar um rei demônio que eu ainda não defini muito bem como é que ele vai ser. Essa história ela tem vários elementos de backrooms, liminal spaces, chama do que quiser. Tanto pelo negócio de níveis e subníveis, e tanto pela estranheza dos níveis, né? E também inspirado em algumas outras coisas, tipo Yumeniki, né? Esse negócio dos níveis, as portas também é inspirado. E também Doors, o fato deles passarem por níveis. E também um guiazinho, que é uma luzinha que ajuda eles a prosseguir pelos níveis. Não só isso, mas também essa história eu pretendo, né, colocar vários elementos de RPG, que eles vão ter armas, cada uma com elementos específicos e tal, que vai guiar eles durante as aventuras. Eu decidi fazer essa história depois de Escola Monstro, porque além de ter a questão do world building, que é extremamente complexo, também tem a questão do desenvolvimento dos personagens, que só para vocês terem uma ideia, eu tenho a ideia de fazer um time skip dentro da própria história, que vai pular uns 2 ou 3 anos aí, e os personagens vão voltar totalmente diferentes. Então é uma arte ainda que eu não domino, digamos assim. Pulando agora para a terceira história, em Anomalia, basicamente a gente está numa cidade chamada Hyrule, uma cidade que depende quase que totalmente da agricultura, e por conta disso os agricultores meio que ficam competindo lá para ver quem que é o melhor agricultor, vai sair o melhor ali da plantação e vender mais. Só que existe um problema, quando chega o inverno, chega um fungo que basicamente destrói toda a plantação. Para resolver isso, uma empresa lá, maléfica, criou um defensivo agrícola para lidar com esses fungos. E deu certo.
Inicialmente os fungos sumiram. Só que com o tempo, os fungos não só não morreram, como também eles evoluíram. Agora eles podiam não só infectar as plantas, como também humanos. E caso ele pegue humana, isso vai dar tipo uma gripe super perigosa. Tipo assim, chance de mortalidade quase de 60, 70%. Porém, se a pessoa conseguir sobreviver a essa gripe super perigosa aí, ela tem a chance de ganhar poderes. Pois é. O que é curioso sobre a anomalia é que os personagens eles são os mesmos dos que eu falei naquele vídeo dos super-heróis que eu criei. Sim, Chocante e companhia são os mesmos. Só que, obviamente, eu tive que dar uma adaptada insana e tal. E aqui eles são todos irmãos, são 3 irmãos adotivos e filhos de fazendeiros que acabaram ganhando esses poderes aí insanos. Existe toda uma trama insana que aparece um cara, um assassino, e sai matando todo mundo. É uma loucura essa história, tá? Mas ela, em comparação com as outras, é um pouco mais infantil, assim, não é tão pesada assim. Apesar de ter morte, né? Mas deixa isso de lado, ignora, tá? E por último, nós temos Underdogs, que apesar do nome parecer muito uma fangame de Undertale sobre cachorros, não é isso. É uma história inspirada em Watchmen, que pra quem não sabe é um quadrinho sobre super-heróis, ou seja, super-heróis de novo. Basicamente, em Watchmen, depois de uma revolta popular, os super-heróis foram banidos, foram criada essa lei, e que proíbe a atuação de vigilantes. Em Underdogs, essa lei também existe, só que em vez de ser algo criado pela população, na realidade é tudo um plano maléfico para controlar os Estados Unidos, criado por supervilões. Então, os vigilantes desse universo têm que agir nas sombras para poder acabar com os planos maléficos e restaurar a liberdade da América. Essa história tem uma vibe bem sombria, bem historinha do Batman mesmo. E isso reflete até nos nomes dos personagens. Por exemplo, tem um personagem que ele é meio que um zumbi, que ele se chama Breu. E todos eles seguem essa mesma linha de nomes e tal. É bem interessante, mas é uma história que eu vou deixar bem para depois, porque tem muita coisa que eu ainda não defini direito. O protagonista, os poderes e tal, ainda tem que ver bastante sobre isso. E é basicamente isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva, ative o sininho e comenta aí se vocês quiserem um vídeo individual de cada uma dessas histórias, que eu acho que dá pra discorrer aí no mínimo uns 10 minutos sobre cada uma delas. Só depende do meu nível de empolgação. E é isso. Falou!